Excelentíssima Senhora Doutora Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodati, relatora do presente habeas corpus, venho externar a Vossa Excelência o nosso respeito e admiração e desde logo postular a substituição da sustentação oral presencial por essa sustentação oral remota, tendo em vista estarmos todos em isolamento social, trabalho remoto em razão da Covid-19 que a todos aflige. Nesse contexto, vem a presença de Vossa Excelência muito brevemente apenas apontar questões que entendemos ser primordiais para análise e posterior deferimento do presente pedido de habeas corpus. O paciente foi preso no dia 24/12/2019, portanto, preso há mais de 4 meses e nenhum ato processual foi realizado, obviamente em razão da questão da pandemia, e não conseguimos visualizar, nobre desembargadora, a realização desses atos processuais em breve, em tempo curto, em tempo que seja razoável e em tempo que seja proporcional, razão pela qual o nosso primeiro pleito, que é mais amplo, diz respeito à concessão da ordem, inclusive se for necessário com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em face do princípio da dignidade da pessoa humana. Sim, de fato, o Tribunal de Justiça está trabalhando para fazer as audiências remotamente. O Tribunal de Justiça já está realizando algumas audiências de forma remota na esfera civil. Não obstante isso, se torna extremamente difícil a realização das audiências criminais da mesma maneira, porque é necessário o comparecimento, eventualmente, dos policiais que trabalharam na ocorrência, das vítimas para darem seus depoimentos, das testemunhas de defesa, do interrogatório do próprio acusado. Então, de fato, nós sabemos que demandará algum tempo até ser possível fazer uma estrutura para a realização das audiências criminais. No Tribunal do Júri, mais complexo ainda. Sobretudo, o digo, baseado na decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entendeu que ficará com as portas fechadas até janeiro de 2021, com o trabalho remoto. Como iremos trabalhar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Então, o primeiro pleito da defesa, com muito respeito, se baseia na questão da dignidade da pessoa humana. Seria prudente nesse momento, sobretudo estando numa população de risco, que é a população carcerária, com base no princípio da dignidade humana, com a imposição ou não de medidas cautelares, a revogação da prisão preventiva do acusado. Feitas essas considerações introdutórias, passamos rapidamente à análise do mérito. Veja, nobre desembargadora, o CNJ emitiu uma resolução, uma recomendação 62 de 2020 em março. E no artigo 4º dessa recomendação, nós temos expressamente o seguinte texto: pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema jurisdicional internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus. Então veja, o artigo 4º dessa recomendação do CNJ, ele traz uma fórmula aberta. Significa dizer o seguinte: não é necessário que o paciente esteja num grupo de risco, que seja diabético, por exemplo. Se ele estiver num estabelecimento prisional, cuja sua capacidade máxima suportada esteja além, então isso já justifica a reavaliação da necessidade dessa prisão preventiva. Nós ingressamos na SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, e ela traz um dado muito claro. No CDP de São Vicente, ele foi projetado para ter 842 vagas para presos. Hoje, ele tem 1.544 presos, quase mais que a metade da capacidade projetada. Então veja, nosso habeas corpus, nosso pleito, ele se baseia em cima dessa diretriz traçada pelo CNJ. População carcerária superior àquela permitida, àquela projetada para aquele estabelecimento prisional. Nesse contexto,
levamos essa questão ao juiz de direito da comarca. Postulamos a revogação da prisão preventiva com esse objeto: superlotação carcerária e o risco de disseminação do coronavírus. Qual foi a nossa surpresa? Após a promulgação do pacote anticrime, em 23 de janeiro de 2020, postulamos a revogação da prisão preventiva sob esse fundamento. E, data máxima vênia, com todo respeito à autoridade coatora, a mesma sequer analisou, sequer tocou na questão que era objeto do pleito. O artigo 315 do Código de Processo Penal, alterado pelo pacote anticrime, traz regras claras de como a decisão deve ser fundamentada. E nós observamos pela decisão do douto juiz, ora autoridade coatora, que ele não tocou na matéria, simplesmente de forma absolutamente genérica, reafirmou que a prisão preventiva estava bem fundamentada, ou seja, baseou-se numa fórmula genérica de gravidade abstrata do delito e sequer desceu ao nosso pedido. O parecer da douta Procuradoria foi no mesmo sentido, de que o crime é grave, de que o artigo 312 foi bem avaliado e que se deve manter a prisão preventiva, não avaliando a questão principal, o pleito da defesa, que era a revogação da prisão preventiva em razão desse motivo humanitário de superlotação carcerária e o problema da pandemia do Covid. Nesse contexto, nobre desembargadora, nós postulamos o quê? Que seja reconhecida a violação ao artigo 315 do Código de Processo Penal. De fato, não existiu fundamentação, de fato não existiu motivação, como determina o artigo 315 e os seus incisos, de modo que essa decisão tornou-se nula por claudicar o artigo 315 e sequer entrar no pleito da defesa. Portanto, é uma decisão que violou o artigo 315, que violou o artigo 93, inciso 9 da Constituição, por falta de fundamentação. Então veja, se por um lado o argumento é genérico, olha, o crime é grave, por outro lado também é extremamente grave uma decisão que não é fundamentada. Portanto, em linhas gerais, postulamos respeitosamente que neste momento tenha primazia o princípio da dignidade da pessoa humana em razão da comprovada superlotação carcerária, em razão da comprovada ausência de fundamentação, para que possa ser revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares, nos comprometendo nesse ato de que o paciente comparecerá a todos os atos processuais para os quais for intimado, quando as audiências de fato vierem a ocorrer, seja online ou seja presencial. De modo que eu agradeço a atenção de Vossas Excelências e finalizo postulando o conhecimento e a concessão da ordem.